quinto ano. Vamos então rever um pouquinho de história. Qual será o tema? A democracia no mundo grego, né? Muito bem. E aí, vamos iniciar um assunto muito legal, né? Revendo, obviamente. Já vimos esse assunto. Estarei aqui para dar, né, mais uma retomada nesse conteúdo. Vamos lá, então? Bom, então, como vocês sabem, né, a palavra democracia, né, é um termo assim que foi criado, digamos assim, pelos gregos, né? Porque é uma palavra de origem grega. Bom, e aí esse termo usado, né, que utilizamos muito na nossa sociedade hoje, ele tem o significado como demos, né, que é uma parte da palavra, digamos assim, significa o conjunto de pessoas que formavam uma cidade, e kratos significava poder. Então, para os gregos, a democracia significava, portanto, o governo do povo. E aí, como vocês viram aí, estão vendo, né, no governo de Atenas era uma monarquia, né, e a cidade ela era governada por quem? Por um rei, que acumulava muitas funções, como eu já expliquei. Ele era um pouco de juiz, de sacerdote, chefe militar. Só que com o tempo, esse poder começou, né, a ser exercido também por representantes das famílias mais ricas e poderosas de Atenas. Então, essas decisões importantes, né, da cidade e seus habitantes ficaram nas mãos de uma minoria, que ficou conhecida como elite governante. Vocês estão vendo aí que lindo esse antigo teatro grego, né, que foi até a abertura da nossa capa aí da aula. Pois bem, além de representar um único grupo social com direitos políticos em Atenas, as famílias aristocráticas atenienses possuíam as melhores terras, né, para o cultivo da cidade. Pois bem, e boa parte da população livre de Atenas, né, servia para quê? Para ser mão de obra, né, nas propriedades dos aristocratas, ou seja, eram os empregados. E aqueles que não pagassem suas dívidas se tornavam, sabe o quê? Escravos, é isso mesmo. Gente, o número de conflitos sociais em Atenas aumentou demais e eles se tornaram cada vez mais graves. Então, na tentativa de resolvê-los, a elite governante propôs uma situação: a reforma de antigas leis. Mas aí a população já estava muito descontente, né? E pressionava, né, cada vez mais por reformas políticas e sociais, mudança nessa área. E aí, se isso aconteceu, foi-se um longo processo de lutas e conquistas que levou ao início da democracia em Atenas. E aí, vamos lá? Bom, com isso, houve a criação da democracia e a conquista da cidadania. Então, os atenienses conquistaram sua cidadania, né, após a criação de leis escritas, houve a abolição da escravidão por dívidas, ou seja, se extinguiu isso, e a redistribuição de terras à população livre da cidade. Bom, ser cidadão, né, na Atenas significava que todos os homens livres nascidos na cidade maiores de 21 anos tinham direito e o dever também. Bom, de participar das decisões políticas do local, ocupando também cargos políticos ou expressando suas opiniões sobre problemas coletivos. E para exercer a democracia era necessário, gente, ser cidadão. E aí, na assembleia em que o conjunto de cidadãos se encontrava, era possível debater e decidir como eles iriam administrar a polis. Né? A polis eram as obras que seriam construídas, né? Enfim, guerras que iriam iniciar. E a decisão dessa maioria acabou sendo bem respeitada e colocada em prática pelos cidadãos sorteados na Assembleia. Gente, os atenienses eles acreditavam que todos os cidadãos podiam e deviam, né, e tinham condições de participar da vida política, assim, ocupando cargos públicos, né, por períodos curtos, né, mais ou menos de 1 ou 2 anos. E essa democracia ateniense ela exigia, sabe o quê? Uma participação ativa, né? Mais presente dos cidadãos e uma consequente igualdade de direitos políticos entre eles,
Porém, a cidadania não incluía mulheres, pois é, nem escravos ou estrangeiros residentes na cidade. E, gente, é democracia e escravidão no mundo antigo, essa relação, né? Hoje vivemos um mundo em que a maioria das sociedades, né, consideram a escravidão um crime grave, isso consta na Constituição. No mundo antigo, a ideia e a prática da escravidão eram consideradas naturais. Pois bem, mesmo entre os escravos isso acontecia muito. Em Atenas, por exemplo, não havia contradição entre democracia e escravo, era tudo uma coisa só. E aí, aqui a gente tem um texto que já foi lido, né? Então é muito importante a gente entender essa situação da democracia e e essa relação de democracia e escravidão, que às vezes parecia meio que ser, digamos assim, incoerente, né? Bom, qualquer dúvida, estarei nas aulas ao Zoom para tirarmos todas as dúvidas necessárias. Bom, beijo.